Quantos estão felizes essa noite? Amém? Todas as vezes que nós viemos ao culto, nós precisamos vir com expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Independente se isso aqui vai estar lotado ou não. O que Deus vai fazer é algo poderoso em nossas vidas. Aleluia. Vira para o irmão do seu lado e fala: estou feliz de vê-lo aqui. Amém. Glória a Deus. Mas acho que você não está tão feliz, porque você falou tão para baixo que eu fiquei até agora. Será que a pessoa está feliz? Né? Estou feliz por te ver aqui, viu, Wallace? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse mês nós estamos com o tema Leave the Matrix, ou Saia da Matrix, dentro do nosso Freed. Nós estamos tratando esse tema desde o Freed Inside até mesmo nos cultos do Freed. Sabe, e quando, na verdade, assim, quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente também queria, vou até abrir um ponto, a gente queria um tema que fosse atual, né, e como vai haver o lançamento do filme agora em 20 de dezembro, se eu não me engano, o 22 de dezembro, o 4, né, teve o Matrix Reloaded, Revolution, e agora é o Ressurreição, alguma coisa assim. E, obviamente, isso virou um tema que estava bombando nas redes sociais, todo mundo estava comentando, somente todo mundo que é, talvez, dos anos 90 para frente, né, vou dizer assim. Coitado, desculpa. Sei que você é de 70 para baixo, mas você vai fazer o quê, né? Mas, quando a gente começou a fazer esse tema, a gente falou, não, vamos usar o tema do filme, porque vai ser um tema interessante, e a gente consegue até levar as pessoas também em dezembro, todo mundo, o Free de todo mundo, assistir o filme juntos, né? Ou seja, a gente está tratando do tema e a gente pode ter um momento também todos em comunhão e unidade. E isso foi um dos pontos chaves. Mas quando eu lembrei do filme, porque na época eu assisti várias vezes aquele filme, existiam vários pontos no filme que me chamaram a atenção na época e até hoje me chamam a atenção, né? Foi um dos filmes que marcou a sua geração, como o Marcelo havia dito aqui no último culto. Justamente pelo impacto da história, de você pensar um pouco, será que eu não estou vivendo na Matrix? Né? Será que este mundo que eu vivo, realmente eu já não sou um corpo simplesmente cedendo energia para uma máquina? Mas, quando nós revemos, eu fui ver com a Laís, porque ela não tinha visto, ela não lembrava, e eu comecei novamente a ver novos outros pontos. Até as frases dos personagens faziam muito contato até com a nossa vida cristã. E na última semana, nós tratamos no Freed Inside. Se você ainda não foi ao Freed Inside, quero reforçar. Nós temos agora 2 casas, temos uma em Gaia e uma em Matosinhos, que é do Porto. Em Gaia agora vai ser todas as terças-feiras, então o pessoal consegue ter uma liberdade maior para ir. E no Porto vai ser às sextas. Então, é importante que você vá, porque o tema, quando nós estamos trabalhando aqui, é uma continuidade. Então, às vezes você chega no culto e pode perder algum ponto que foi dito nas casas. E nessa última semana o que eles falaram foi sobre as Red Pills, ou as pílulas vermelhas, que é uma cena emblemática do filme, e até hoje muitas pessoas falam sobre isso, principalmente nas redes sociais, quando vão trazer alguma verdade, ou tirar a pessoa daquele contexto corriqueiro dela, que são basicamente o seguinte, é uma cena onde o Morfeu apresenta para o Neo 2 pílulas, uma vermelha e uma azul, dizendo o seguinte, olha, se você tomar azul, você esquece que nós conversamos, tudo isso que eu te falei, sobre a possibilidade de existir uma Matrix ou cenas do tipo, você esquece, vai acordar amanhã na sua casa e vai viver sua vida normal, vida que segue. E a vermelha, o que acontece? Eu não estou te prometendo um caminho fácil, não estou te prometendo que você vai ter algo fácil, mas eu estou te prometendo a verdade. Se você tomar a vermelha, você vai realmente ser exposto à verdade que você está vivendo. E o Neo toma aquela pílula, obviamente ele é ejetado, digamos assim, da Matrix, e aí ele então descobre que, na verdade, ele estava sendo usado pelaquela Matrix para simplesmente consumir a energia do seu corpo. E muitas vezes, o que nós tratamos na última semana foi exatamente sobre isso. Muitas vezes nós estamos esperando entrar no Evangelho para ter uma vida simplesmente fácil. Não estou dizendo que o cristão vai ter uma vida que ele precisa passar perrengues ou precisa passar em situações de enfermidades ou situações que ele vai ser morto, preso ou coisa do tipo. Mas se houver a necessidade disso por amor a Cristo, nós iremos passar. A Bíblia não nos livra disso. Ela não nos diz que nós não poderíamos passar por isso. O que a Bíblia diz é que, por mais que nós passemos nessa situação, nós temos uma verdade absoluta, que nos diz que nós somos sarados, que nós somos curados, que nós somos supridos em tudo. Né? E um dos pontos chaves que eu até comentei no Freed Inside, quando a gente foi lá na casa do Gui,
Foi exatamente isso. Eu falei assim, muitas vezes quando nós não estamos no Evangelho, parece que a nossa vida é muito mais fácil. Parece muitas vezes que as coisas dão mais certo do que quando eu estou na igreja, ou que quando eu estou cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas, na verdade, é porque você está na Matrix. Então, não tem interesse que a Matrix gere um problema para você, para que você comece a pensar, por que eu estou passando por isso? Será que eu não tenho uma vida melhor? Mas quando você realmente é exposto à verdade, quando a sua vida realmente é transformada, o diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você desista ou fazer com que você acredite que o que você vive hoje não é o certo. Mas nós precisamos entender que ao tomar a pílula vermelha, o caminho não ia ser fácil, mas ele nos garantiria a verdade. Amém? Então foi mais ou menos isso que nós tratamos na última semana, e eu fiz um resumo bem resumido sobre isso. E agora, o tema hoje da nossa mensagem seria: em quem nós temos confiado? Novamente é um trecho do filme, que é uma cena onde o Neo agora, que ele sai da Matrix, existia uma promessa para ele, no qual ele seria o escolhido, ok? Escolhido para quê? Escolhido para libertar outras pessoas, assim como ele foi liberto. E ele seria a pessoa responsável por destruir a Matrix, ou pelo menos para causar um gravíssimo dano a eles, ou seja, libertar a humanidade daquela prisão. E essa cena é bem interessante, porque o Morfeu, que foi a pessoa que o libertou, se você ainda não assistiu o filme, indico que assista, pelo menos o 1, para que você entenda os personagens. Mas o Morfeu ele estava disposto a dar a vida dele por aquilo que ele acreditava. E ele acreditava que o Neo era o escolhido. E quando ele leva o Neo para ver o oráculo, que seria como se fosse uma pessoa sábia ou um profeta, para que pudesse confirmar aquela história e dizer realmente, Neo, você é o escolhido, a partir de agora você tem um caminho aberto, você vai destruir a Matrix. Quando ele leva o Neo para conhecer aquela pessoa, a pessoa diz completamente o contrário. Fala assim, olha, na verdade todo mundo errou e você não é o escolhido. E aquela palavra, muitas vezes, poderia ter feito o quê? Como fez no filme, feito a pessoa desanimar. E ela percebeu, não, eu não sou escolhido. Então, toda aquela expectativa que tinha sido gerada na pessoa foi simplesmente deixada de lado. Mas o que é interessante, eu vou dar já o spoiler do filme, na verdade o Neo é o escolhido, ok? Isso se mais para frente vai se traduzir e vai ser evidenciado em várias ações que ele tem. Você teve 22 anos para ver o filme, por acaso você não viu ainda? Desculpa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela palavra poderia ter feito o Neo realmente parar. E quantas vezes isso não tem acontecido na nossa vida também? Quantas vezes nós não temos nos apegado a talvez profetas, ou temos nos apegado a pessoas com conselhos que não são conselhos divinos, ou pessoas que não têm maturidade para nos dar um conselho, e esse conselho pode destruir a nossa vida. Nós precisamos realmente tomar muito cuidado com quem nós temos nos aberto, com quem realmente nós temos falado tudo sobre as nossas vidas. Sabe, existem pessoas que não têm maturidade de guardar um segredo sequer. E às vezes você pode dizer para ela um segredo, e daqui a pouco aquilo que era segredo já, na verdade, foi contado para duas pessoas, né? Deus e o mundo. E aí você já fica numa situação completamente exposta, no qual você poderia ter sido privado, você poderia ter se protegido ao escolher uma pessoa mais madura, uma pessoa que realmente fosse te aconselhar. Sabe, eu vou trazer um exemplo quanto a isso. Pode abrir, por favor, sua Bíblia lá em 1 Reis. É um texto que nós já lemos aqui na igreja. Se eu não me engano, foi o próprio pastor Márcio em uma das ministrações dele. 1 Reis, no capítulo 13. Eu vou ler do versículo 15 até o 24. Ok? 1 Reis 13, 15. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Só para vocês explicarem. Nesse tempo aqui havia o rei Jeroboão, ele estava praticando algumas coisas ruins, e foi levantado um profeta de Judá, ou seja, de uma outra tribo, de uma outra localização em Israel, para ir lá e repreendê-lo, corrigi-lo. Porque os profetas que eram da onde ele estava, os profetas, se não me engano, de Betel, não estavam resolvendo a situação. E esse profeta foi. E na volta, ele entregou a mensagem de Cristo e estava voltando já para sua casa. E Deus tinha falado para ele, olha, você não pode voltar novamente pelo caminho que você está vindo, você não pode se sentar com ninguém, você não pode comer com ninguém.
E isso foi um assunto bem comentado. Muitas pessoas falaram que um profeta de fora veio e entregou uma mensagem para o rei, dizendo que ele precisava mudar essa situação. E então, aí o texto diz lá, no versículo 15, então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Esse profeta que ele está dizendo era um profeta velho que existia em Betel. Esse profeta, na verdade, ele queria conhecer esse profeta, porque imagina, uma pessoa que se tornou famosa, eu queria ter essa pessoa na minha casa. E o que ele fez? Ele disse, venha à minha casa, vamos comer alguma coisa. No 16, o homem de Deus, o profeta que era de Judá, disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Ou seja, a palavra estava muito clara para ele. E como ele era um profeta, e ele entregou uma mensagem, ele sabia identificar que era a voz de Deus dizendo para ele qual era o comando. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Olha que interessante. Era um profeta também, só que aqui ele começou a dizer que agora ele tinha uma mensagem de Deus, dizendo que ele também deveria fazer aquilo. Sabe, o que eu quero dizer é o seguinte, não quer dizer que nós não podemos pegar conselhos, ou nós não precisamos desconsiderar todas as palavras de profetas ou profecias que nós recebemos na nossa vida. Mas uma das coisas que nós precisamos identificar é que nós precisamos testificar, ou nós precisamos testar as profecias que são entregues às nossas vidas. Muitas vezes, nem sempre aquilo que vai ser dito para você foi feito da boca de Deus. Muitas vezes a pessoa pode ser uma pessoa imatura, pode ser uma pessoa movida pelos seus próprios sentimentos, te dando uma mensagem errada, se dizendo ser do Senhor, mas não é. Sabe? O Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, e você tem o seu testemunho interior, você é inspirado por Deus, e normalmente uma profecia é para confirmar algo que Deus já falou com você. Se esse profeta idoso tivesse chegado e falado para ele o seguinte, olha, eu sei que você não pode voltar ao caminho, não pode beber, mas uma próxima vez, se assim o for, quiser passar na minha casa, deixa o convite aberto, isso estaria testemunhando com ele, porque ele diz, olha, eu sei que você não pode regressar, porque foi uma mensagem, uma inspiração também dada a ele. Mas nesse caso o homem mentiu. Né? E no 19 diz assim, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Desrespeitou a ordem direta que ele tinha, que não era para fazer isso. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, baseado em mentira, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele voltar. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Veja só que interessante. O profeta ele tinha uma mensagem clara que não era para ele voltar, mas ele decidiu abrir mão do testemunho interior que ele tinha, ele decidiu abrir mão da inspiração que ele tinha no Espírito para ouvir a voz de um profeta. Olha como é perigoso muitas vezes nós nos basearmos em profetas, nos basearmos a nossa vida em ter que conversar com alguém para saber qual é a próxima direção que nós podemos fazer. Entenda, não estou criticando e dizendo que isso não é de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós vamos ser alcançados por uma profecia para confirmar algo em nossas vidas, mas a nossa vida não pode estar baseada a isso. Nós temos o nosso testemunho interior, nós temos um Espírito que habita dentro de nós, que nos testifica o que é verdade e o que não é. E nós precisamos caminhar nisso. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar nos abrindo até com pessoas que são da igreja, que muitas vezes têm uma percepção, parecem ser uma pessoa extremamente santa, ou uma pessoa completamente madura, mas muitas vezes não é. Nós precisamos identificar se essa pessoa realmente é uma pessoa madura, no qual eu posso me espelhar, no qual eu posso realmente me abrir, no qual eu posso realmente absorver os conselhos que ela possa me dar. E como que eu identifico se a pessoa é madura ou não? Através dos frutos. Os frutos vão dizer para você se aquela pessoa é uma pessoa madura ou não, se ela é uma pessoa confiável ou não. Os frutos vão dizer muito sobre isso. E isso nós precisamos entender. Que assim como aconteceu no filme, no qual o oráculo disse que o Neo não era, e na verdade estava mentindo, porque ele era o escolhido,
assim também pode acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos ter muito cuidado com quem nós temos nos aconselhado ou com quem nós temos nos aberto. Porque muitas vezes nós podemos abraçar uma profecia, ou abraçar um texto, abraçar uma mensagem que foi nos dada, que muitas vezes não é para nós, que muitas vezes é uma mentira. E a mentira leva à morte. Se você abraçar uma mentira, você vai estar morrendo espiritualmente, ou você pode estar matando um plano, um propósito ou um sonho de Deus na sua vida. Por isso nós precisamos realmente estarmos sensíveis cada vez mais à voz de Deus, sensíveis a perceber o que o Espírito quer falar conosco. E claro, as profecias vão chegar, elas vão nos confortar, vão nos exortar e vão confirmar aquilo que nós já temos no nosso interior. Amém? Mas para isso nós precisamos saber quem nós somos. Né? E um texto que nós sempre falamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que diz, né, que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nós somos justiça de Deus, nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus é filho de Deus, nós também somos filhos. Ele agora é o primogênito e nós agora somos seus irmãos mais novos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Ele não é mais único, mas agora ele é primogênito. Amém? Abra sua Bíblia lá comigo, por favor. Em Mateus, no capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou, o que os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda alguns Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Sabe, um dos pontos que eu acho bem interessante nesse texto é Jesus perguntando aos seus discípulos quem que eles achavam, os discípulos ou a multidão, quem que achava que ele era, né? E você vê que aqui Pedro tem uma inspiração dizendo o seguinte: olha, você é o Filho de Deus. Nós cremos, eu percebo isso, você é o Cristo. Mas assim, Jesus tinha dúvida de quem ele era? Algum momento ele teve dúvida de quem ele era? Em momento nenhum. Mas parece que essa pergunta é meio sem lógica, porque é como se ele quisesse confirmar algo para ele daquilo que ele precisava saber ou daquilo que ele já sabia quem era. Mas na verdade não, na verdade aqui ele está simplesmente testando os seus discípulos para ver se os seus discípulos já estavam sendo guiados ou se ao menos eles estavam disponíveis para receber algo de Deus ou ter uma direção, uma inclinação de quem ele realmente era. E aí, quando ele pergunta aos seus discípulos, perceba que os seus discípulos, a maioria falam, olha, uns falam que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas, mas somente um, Simão Pedro, fala, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, daqueles 12 que estavam com eles, somente um teve uma inspiração, ou teve uma direção para dizer quem ele realmente é. Somente um estava realmente ligado naquele momento e conectado para dizer isso. Ou seja, os outros 12, veja, nós já estamos aqui no capítulo 16 de Mateus, Jesus já tinha operado muitos milagres, eles já tinham ouvido Jesus falar sobre muitas mensagens, e até o momento, 11 deles não tinham plena convicção ou certeza de que Jesus era o Cristo, somente Pedro. Por quê? Porque Pedro realmente estava exposto à verdade. Realmente Pedro estava disponível para ouvir e entender aquilo. Claro, nós sabemos que houve uma inspiração que Deus revelou a Pedro, mas revelou porque Pedro estava disponível para isso. Sabe? E nós precisamos também reconhecer que nós somos filhos de Deus, mas nós também precisamos reconhecer se as pessoas que estão conosco também estão caminhando com a mesma verdade, com a mesma visão, se elas também têm as mesmas inspirações do que nós. Porque muitas vezes eu posso estar andando com uma pessoa
A vida inteira eu estou acreditando no meu propósito, no meu chamado, no plano de Deus para a minha vida, e a pessoa que está do meu lado não acredita. Mas por quê? Porque o plano e o propósito de Deus não é verdade na minha vida? É ela que tem a verdade? Não. Simplesmente porque ela não está disponível a perceber ou não abriu os olhos para ver os frutos daquilo que está sendo manifesto. Amém? Um outro texto que eu achei interessante aqui, que Jesus fala em João no capítulo 8, verso 58. Acho que esse é um dos meus textos prediletos na Bíblia para se estudar. E se você tiver a oportunidade em casa ou curiosidade, acredite em mim, o capítulo 8 inteiro para mim é um dos textos mais interessantes sobre Jesus. Mas aqui diz o seguinte, em João no capítulo 8, 58 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu lhes afirmo que antes... Eu vou ler um pouquinho antes, para vocês conseguirem perceber o contexto aqui, o que está acontecendo. Basicamente, o que acontece? Jesus, durante toda a sua caminhada, ele foi indagado pelos mestres, pelos escribas, que estavam procurando sempre uma forma de o condená-lo, para dizer que ele era filho de Beelzebu, ou que ele estava blasfemando, ou que ele tinha algum pecado. E no capítulo 8, basicamente, ele é testado inúmeras vezes sobre quem ele era. E ele está dizendo, e ele começa a defender sobre a lei de Moisés, ele começa a defender que ele era filho de Deus, que as pessoas não reconheciam. Ele chama os fariseus e os escribas dentro do templo de mentiroso, porque as pessoas não estavam realmente com os olhos do entendimento aberto para perceber que ele era o filho de Deus, que ele realmente tinha essa mensagem. Né? E aqui diz o seguinte, no 48 em diante, os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro o Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem busque a julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Ou seja, estão indagando a Jesus, estão desafiando a ele. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa palavra eu sou é a mesma palavra que está lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, que é quando Deus aparece para Moisés na sarça, e Moisés indaga, dizendo, ok, eu vou falar com os egípcios e vou falar também com o povo hebreu para que eles saiam do Egito, mas em nome de quem eu mando? E ele fala, diz que o eu sou te enviou. É a mesma palavra. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, para esses judeus, o que para eles já estava super confuso, né? Ou seja, ele estava dizendo que ele era filho de Deus, durante todo o texto, no 8 ele está dizendo sobre isso, e ele está enumerando várias verdades sobre isso. Mas mais do que isso, no final ele ainda diz que antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, ele está dizendo para eles, antes de Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. É como se ele tivesse um próprio Deus. E João fala sobre isso no capítulo 1, né, que ele diz que tudo foi feito por ele, por intermédio dele. E eu falei até na quarta-feira que, assim como nós somos um ser trino, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, assim também Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Amém? Então, por isso que Jesus fala que ele era o próprio Deus, porque ele fazia parte daquilo. Mas mais interessante do que isso, ele fala que ele não decidiu vir sozinho, mas ele foi enviado. No capítulo 8 ele fala sobre isso. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão. Assim como no filme nós podemos perceber que Neil já tinha ouvido falarem sobre ele, mas ele ainda não conhecia quem ele era, e ele não conhecia qual era a sua missão. E por isso, quando ele se aconselhou erroneamente com aquele oráculo, foi uma palavra que naquele momento ele tomou como verdade. Mas nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos justiça de Deus, nós agora vivemos numa vida realmente
na qual não merecíamos, mas hoje nós vivemos por graça, pela graça de Deus. Nós somos filhos, somos escolhidos, então nós sabemos quem nós somos. Agora nós também precisamos saber qual é a nossa missão. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, para que se alguém vier, se algum oráculo, se algum enviado de Satanás, ou até mesmo um cristão sendo guiado pelos seus próprios sentimentos ou pelo seu próprio eu, nos disser algo contrário, nós iremos repelir ele dizendo, olha, afasta de mim. Essa palavra não faz parte do meu chamado. Assim como Jesus repreendeu Pedro logo em seguida daquele texto, dizendo que Pedro queria que ele não cumprisse o seu chamado, não fosse a cruz. E ele fala, aparta de mim, Satanás, obviamente porque Pedro agora deu ouvido a Satanás e disse algo inspirado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas era contrário à chamada, contrário ao propósito que Deus tinha para a vida de Jesus. Ele repreende. Nós também precisamos ser assim. Nós também precisamos saber aquilo que é para nós e aquilo que não é para nós. E como eu disse lá no início, nós precisamos julgar e testar as profecias. Em que sentido? Se eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, se eu sei qual é a missão que eu tenho para fazer, se algo me disser ao contrário, eu vou deixar aquilo de lado. Isso não é para mim. Eu sei que isso não é para mim. Não estou dizendo que nós temos que julgar as pessoas. A Bíblia em nenhum momento fala que nós temos que julgar as pessoas. Ah, não, porque aquele profeta ali está com uma calça rasgada. Ou, ah, não, aquele profeta ali está todo engomado. Então, aquele ali é o que tem a palavra da verdade. Não, a Bíblia não fala isso. Ele fala que nós temos que julgar a palavra. Amém? Da mesma forma como Jesus fez. Jesus julgou a palavra de Pedro falando que ele era o Cristo. E disse, olha, essa palavra é de Deus, porque testifica com aquilo que eu tenho dentro de mim. Mas quando Pedro falou assim, Jesus, larga a mão, não faça isso, saia da cidade, fuja, não cumpra o seu propósito. Ele falou, arreda de mim, Satanás, porque eu sei que isso não é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, comigo sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Quer dizer, Efésios, capítulo 1. Quem está com a Bíblia é mais fácil, é só uma página. Pronto. E como que eu posso identificar qual é o meu chamado? Como eu posso identificar aquilo que Deus tem para a minha vida? Ou como que eu posso identificar aquilo que eu realmente sei que é o propósito de Deus para a minha vida? Assim como o pastor fala muitas vezes aqui, que existe uma frase famosa, que as duas alegrias da pessoa é quando ela nasce e quando ela sabe o porquê que ela nasceu, né? A Bíblia é que ela nos dá uma direção de como que nós podemos identificar isso. Sabe, eu sei que na verdade, todas as pessoas foram chamadas com um propósito, com uma missão aqui na Terra. Nem todas as pessoas foram chamadas para um dos 5 dons ministeriais que nós vamos ler logo em seguida. Mas todas as pessoas têm um propósito. E nós precisamos identificar qual é o propósito, para que nós possamos andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 15, diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-o em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Até aqui. Esse é um texto que nós podemos fazer essa oração todos os dias, até que nós possamos realmente ter os olhos do nosso entendimento abertos, para que nós realmente percebamos qual é a vocação, qual é aquilo que nós somos chamados para fazer. Assim como Paulo fez essa oração, e ele estava fazendo essa oração pelas pessoas da igreja de Éfeso, para que eles pudessem realmente perceber qual era a sua vocação. Por quê? Porque ele fala que existe uma incomparável grandeza no seu poder para conosco, ou seja, existe um poder para quando nós estamos andando e cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Existe algo sobrenatural disponível. E ele compara esse poder com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos e o fez assentar-se acima de todo o principado e potestade à destra de Deus.
Não é qualquer poder, não é qualquer simplesmente ajuda, mas é algo sobrenatural, que você vai romper tudo o que for possível, tudo aquilo que for necessário para a sua vida. Sabe, eu não estou dizendo que para você foi chamado um dos 5 dons ministeriais. Às vezes você foi chamado para ser um médico, às vezes você foi chamado para ser um excelente operário, operador, contabilista, advogado, jogador, whatever. Aquilo que Deus o chamou para fazer. Se você fizer e aquilo que Ele chamou para você, existe um poder disponível para que você cumpra integralmente aquilo e de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, que nada vai te deter, nada vai te parar, mas você vai cumprir integralmente aquilo que você vai fazer. E se for na chamada, se for em uma das 5 chamadas ou um dos 5 dons ministeriais, existe um poder disponível para que você possa alcançar vidas, para que você possa, através da sua vida, tocar pessoas e transformar vidas. Sabe? Eu, particularmente, nunca conheci uma pessoa que foi ressuscitada, pessoalmente. Eu sei que pessoas já foram ressuscitadas, mas eu nunca conheci uma pessoa pessoalmente. Além de Jesus, obviamente, que a gente crê, glória a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, um poder para ressuscitar alguém é algo sobrenatural. Porque você não é algo natural, você não consegue simplesmente falar o seguinte, olha, não, coitado, a pessoa morreu, por favor, levanta aqui, ó, vamos ressuscitar ele. Não é possível. Não é algo que eu consigo simplesmente, ao meu entendimento, falar assim, venha, vamos lá. Mas é algo sobrenatural. E é um poder supremo, porque ele tira uma pessoa de uma condição de morte e traz a vida. É uma pessoa que, falando de uma forma mais espiritualizada, é uma pessoa que já saiu do nosso plano natural e está agora num outro plano. Está no plano espiritual. É uma pessoa que já se desconectou do seu corpo. Ou seja, não é simplesmente o fato de alguém abrir os olhos e voltar a respirar, mas é algo que a pessoa vai ter que sair daquela visão espiritual que ele está. Assim como muitas vezes nós lemos em alguns livros, pessoas que tiveram já experiência de pós-morte ou coisas do tipo. Mas existe algo poderoso. Mas mais do que isso, quando ele compara a Jesus, existe algo aqui que muitas vezes nós deixamos passar. Esse poder que ressuscitou Jesus não foi simplesmente um poder de, olha, ok, você estava aqui já no mundo espiritual, não que nós não vivemos no mundo espiritual, estou dizendo que você já está evidente, você consegue perceber, você vê, você já está do outro lado. Né? E a Bíblia fala que para a pessoa que morre é impossível que ela volte outra vez, ou seja, a gente não tem reencarnações, nada do tipo disso, nós não cremos nisso. Mas eu estou dizendo que quando essa mesma pessoa volta para o seu mesmo corpo, quando ela é ressuscitada, existe algo poderoso para que isso aconteça. Mas no caso de Jesus existe algo ainda mais poderoso, porque Jesus, como a Bíblia nos garante, que ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, foi necessário que ele fosse ao inferno. E esse poder tirou Jesus do inferno para o ressuscitá-lo. Não foi simplesmente trazer a vida de alguém, mas foi tirar ele de um local que talvez ele pudesse estar aprisionado pelos nossos pecados e trazer a vida. Então é algo extremamente poderoso. E é isso que eu quero dizer para você. Quando você cumpre o seu propósito, quando você cumpre o seu chamado, existe um poder, existe um dunamis de Deus para que você cumpra integralmente aquilo que você faz. E assim como no filme, é engraçado você perceber que quando o Neo ele passa daquela condição de simplesmente uma pessoa que saiu da Matrix, um soldado daquele contexto de exército, e ele começa a dizer, não, eu posso fazer isso, eu realmente tenho esse poder, eu fui chamado, eu sou o escolhido, e ele acredita em si, ele acredita no seu propósito, ele realmente começa a desfrutar de coisas que nenhum outro conseguia. Ele se desvia de balas, ele consegue parar uma bala no ar, ele consegue fazer coisas que para todos os outros era impossível. Mas por quê? Porque ele era mais especial que os outros? Ou porque ele tinha nascido diferente? Não, ele foi gerado como todas as outras crianças. A diferença é que ele acreditou naquilo que ele tinha. Ele poderia ter se baseado naquele conselho antigo da pessoa, o conselho errado, dizendo o seguinte, olha, você não é o escolhido, e ele poderia ter morrido. Poderia dizer, não sou escolhido, e teria morrido facilmente. Mas não, ele decidiu ir contra aquilo. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso. Amém? Eu vou pular o texto, todo mundo já conhece o texto de Efésios 4:11. Você não sabe, é onde fala sobre os 5 dons ministeriais. Amém? Mas mais do que isso, o que eu quero dizer é o seguinte, 2 pontos. Primeiro, nós precisamos identificar o nosso chamado, nós precisamos identificar qual é o objetivo do nosso chamado, ou seja, está um pouco alto agora, ficou meio...
Mas pronto. Amém. Qual é o objetivo do nosso dom ministerial? Ou se eu fui chamado para um dos 5 dons ministeriais, qual é o objetivo disso? O objetivo é sempre alcançar pessoas, é fazer com que o corpo chegue à maturidade, é fazer com que outros crentes também se desenvolvam, outros crentes também tenham acesso a essas verdades, outros crentes também tenham essa oportunidade que nós tivemos. Mas mais do que isso, um dos pontos mais importantes é que nós precisamos entender que quando nós somos chamados a algo, não sou eu que vou ficar anunciando para todo mundo, eu sou o escolhido, eu sou o filho de Deus, eu sou o profeta, eu sou o pastor, eu sou o evangelista, eu sou o ungido de Deus. Não, são os nossos frutos. Sabe, a Bíblia fala lá em Lucas, deixa eu pegar a referência para vocês. Lucas 7, se você quiser depois pode anotar e ler em casa. No verso 18 em diante, ele vai dizer o seguinte: Jesus estava curando pessoas, estava libertando pessoas, tinham cegos que já estavam sendo curados. E João Batista, que a sua missão de vida era anunciar a vinda do Cristo, ele manda alguns espias ou algumas pessoas para perceber se aquela pessoa era realmente o Cristo. E as pessoas no final daquela cruzada evangelística, no qual Jesus estava operando nos dons e estava curando as pessoas, libertando, elas perguntam para Jesus e falam o seguinte: olha, João pediu para a gente vir perguntar se você realmente é o enviado de Deus, o Filho de Deus, ou se ele precisa esperar, ou se nós precisamos esperar ainda por um outro. E Jesus fala o seguinte: olha, veja vocês o que está acontecendo e vocês anunciem aquilo que vocês viram. Sabe, Jesus poderia ter poupado-se esse trabalho e poderia ter falado o seguinte: não, lógico que eu sou filho de Deus, você não está vendo que todo mundo está sendo curado? Olha como eu sou poderoso, olha como eu orei e as pessoas foram curadas, olha como eu me movi e essa pessoa aqui que estava coxa andou. Não, Jesus simplesmente falou o seguinte: olha os resultados, olha os frutos, e vocês me dizem quem eu sou. Da mesma forma, somente no Ministério Verbo da Vida, quando nós identificamos que alguém tem uma chamada em um dos 5 dons ministeriais, e essa pessoa se desenvolve a ponto de que realmente nós possamos identificar que ela é uma pessoa que precisa ser evidenciada. Essa pessoa ela é separada, ungida, como a palavra fala, com imposição de mãos, a ministro. Nós não ungimos pastores, nós não ungimos profetas, nós não ungimos evangelistas, mestres, não, nós ungimos ministros de uma nova aliança, ministros de Deus. O que vai evidenciar o que essa pessoa são os frutos na sua vida. E da mesma forma que eu posso te dizer para você deixe que os frutos falem por você. Se você tem uma chamada num dos 5 dons ministeriais, não tente você expor quem você é, não tente você trazer estrelas para você. Porque eu faço parte do corpo eclesiástico, porque eu sou aquilo, porque eu faço, deixa de acontecer. Não, não é isso. Você é simplesmente um ministro. Nós estamos aqui ministrando a palavra, nós estamos aqui trazendo verdades, mas o que vai evidenciar quem nós somos vão ser os nossos frutos. Assim como Jesus falou para aquelas pessoas: olhem os frutos, olhem os resultados e digam vocês quem eu sou. Nós precisamos ser assim. Então, se eu posso dar um conselho para você que almeja o episcopado, almeja isso, você tem já dentro de você essa certeza, porque o chamado é algo antes de você nascer, não é algo que você desenvolve durante a sua vida, mas você foi chamado para fazer algo antes mesmo de nascer. Você já veio com essa missão, você já veio com esse propósito. Sabe, seja guiado dessa forma. Não tente trazer estrelas para si. Deixe a glória e a honra para quem merece, que é Deus e que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu correr aqui, que tem muita coisa. Mas pronto. E como eu posso desenvolver o meu chamado? Assim como eu disse para você, nós temos acessos a um poder. Existe um poder que nos é disponível quando nós estamos cumprindo o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. E a última referência que eu vou abrir, para vocês ficarem tranquilos, Lucas no capítulo 4. Amém? Lucas capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas foi levado pelo seu próprio Espírito ao deserto. Ele recebeu uma inclinação e foi até o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, perceba, a Bíblia fala que ele foi tentado por 40
dias. Mas a Bíblia só vai citar aqui 3 episódios chaves sobre a tentação de Jesus. Não quer dizer que ele só foi tentado essas únicas 3 vezes. Jesus foi tentado todos os dias, 24 horas por dia, pelo diabo durante esses 40 dias. E diz assim, no verso 3, o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão, porque Jesus estava com fome. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. No verso 5, o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Perceba, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira e ele é mentiroso. Mentiroso porque ele não ia dar a Jesus todos os reinos. Mas aqui ele disse uma verdade. Ele falou, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Isso é verdade. Adão, quando pecou, ele deu toda a autoridade que ele tinha sobre a terra a Satanás. Por isso que Satanás hoje é o príncipe da terra, por isso que ele hoje governa, por isso que a terra muitas vezes está vivendo um caos, porque ele tem essa autoridade. Mas nós agora, como somos novas criaturas, nós somos agora recriados em Deus. Aonde nós estamos, ele não tem mais domínio. Então, aonde nós estamos, se tem algo que não está coerente com a palavra, nós podemos simplesmente dizer contra aquilo. E a palavra funciona, porque ele não é mais dono daquilo. Ele pode ciscar aonde ele quiser, mas nas nossas vidas, na onde nós estamos, isso não vai acontecer. Amém? Aleluia. E no 7 diz assim, então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só como o diabo muitas vezes sabe até mais a palavra do que os crentes. Está usando um texto para justificar ou dar um embasamento na tentação que ele queria contra Cristo. Mas Jesus respondendo disse, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Perceba, Jesus foi tentado inúmeras vezes. Aqui foram 3 pontos chaves. Mas percebe que em todas as vezes que ele foi tentado, ele respondeu com algo. Da mesma forma, todas as vezes que o diabo tentava você em algo, todas as vezes que o diabo sugeria algo para você, você tem que dar uma resposta. E você só pode dar uma resposta daquilo que você tem. Jesus estava cheio do Espírito, mas ele estava cheio da palavra. Não adianta nada nós nos enchermos aqui do Espírito, corrermos, pularmos, falarmos em outras línguas, mas se nós não nos alimentarmos da palavra diariamente, nós não teremos respostas para as tentações do Satanás. Nós não teremos respostas para afastar ou repelir o que o diabo tenta muitas vezes nos trazer uma condenação ou nos parar. Mas quanto mais nós somos expostos a essas verdades, mais isso habita dentro de nós e agora nós somos convictos na mesma fé, convictos numa mesma verdade. Sabe? E nós precisamos, se nós realmente queremos andar e cumprir os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos caminhar nisso e nós precisamos sermos encontrados cheios do Espírito e cheios da palavra. Essas eram as chaves do ministério poderoso de Jesus Cristo. Não se engane, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, Jesus veio e operou tudo o que ele operou porque ele era Deus. Isso não é verdade. Lá em Filipenses a Bíblia fala que ele abdicou, ele abriu mão de todo o seu poder e veio como forma de homem, ele veio como servo, ele veio assim como eu e você, como homem. Ele não veio para cá como Deus, ele era filho de Deus, assim como eu e você somos filhos de Deus. A diferença é que ele tinha o Espírito Santo dentro dele, que o conduzia a toda a verdade. E ele era cheio do Espírito, porque ele orava em línguas todos os dias, porque ele buscava a intimidade com o Pai, mas ele era cheio da palavra. Essas eram as principais chaves do seu ministério. Se você quer ter um ministério poderoso na mão de Deus, se encha da palavra e se encha do Espírito. Se alimente da palavra diariamente, mas se encha do Espírito. Porque as duas coisas andam juntos. Só a palavra não vai te tornar uma pessoa sábia, como eu disse na quarta. Mas a palavra junto com o Espírito transforma isso em comandos que transformam a sua vida e transformam a vida de pessoas. Amém? E só para você ter certeza disso, diz no 14. Perceba, Jesus estava cheio do Espírito, cheio da palavra, superou as tentações. No 14 em diante fala, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito. Essa palavra poder é do grego dunamis, que é
a mesma tradução para um poder de dinamite. É uma explosão incontrolável, que arrebenta tudo que vem pela frente. E nesse mesmo poder, Jesus se espalhou, e por esse mesmo poder, ele avançou naquela região e se espalhou a sua fama, porque ele ensinava em todas as sinagogas e todos o elogiavam. Veja só, aqui Jesus está operando um dom de mestre, porque ele estava ensinando. Ele não estava pregando. E mais para frente diz assim, e foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Jesus ia nas igrejas, Jesus frequentava a igreja, era costume dele. Crente que não vai para a igreja, que só quer ver culto online, ou que só quer se conectar com pessoas online, não está indo de acordo com a palavra, e está se tornando frio. Nós precisamos ser como brasas, precisamos estar juntos, porque existe uma unção coletiva para esse tempo. Aleluia. E diz assim, e levantou-se para ler. O texto, né? Obviamente, lá existe uma tradição que era se passado para ele um livro no qual ele precisava ler. Só que esse livro não era como hoje, que eu chego aqui e falo, irmãos, abra aí, por favor, em Lucas capítulo 4, no verso 17. Não. Esse texto era diariamente, era lido um texto diariamente. E isso ia se repetindo anos após anos. E você só era chamado de forma randômica. Você não sabia que você ia ser chamado no dia 18 ou 19. Você era chamado, olha, hoje vai ser Jesus. E aí então Jesus abriu o livro e ele só podia ler aquilo que estava lá. E nesse dia foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Perceba, a Bíblia fala que ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Essa parte é bem interessante, porque a hora que ele abre o texto, ele encontra porque ele vê o texto que está ali. E a hora que ele começa a ler diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O verso 19 ele para na parte A e não vai para a parte B, porque a parte B ainda fala sobre o juízo do Senhor. Mas Jesus sabia interpretar o tempo e o modo, ele sabia que o juízo ainda não era neste momento, ele para o texto na parte A. E a hora que ele fecha o livro, ele devolve ao assistente, ou seja, ao local da sinagoga onde estavam todos assentados, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas esse texto aqui, alguns teólogos eles trazem uma tradução que eu acho bem interessante, porque na sinagoga, até hoje, quando você vai, existe um copo, que é uma taça, um copo aqui em Portugal, taça, mesma cena, que é virada para baixo. E existe uma cadeira, onde essa cadeira está vazia. E os escribas, ou os fariseus, que são doutores da lei, ou os rabinos, eles sentam nas cadeiras laterais, mas nunca nessa cadeira do meio. Porque essa cadeira, ela só pode ser sentada pelo Cristo, pelo ungido. E nesse momento, quando Jesus ele devolve o livro, alguns estudiosos falam que ele vira esta taça para cima e senta na cadeira. E aí ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Ele está dizendo uma mensagem clara para todos os que estavam presentes. Eu sou o Cristo. E eu creio fatalmente nisso, porque logo depois ele fala, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Por quê? Porque as pessoas agora viam quem era Jesus. E o que eu quero dizer para você hoje, apesar da gente ter passeado em vários textos, aquilo que eu quero dizer para você hoje, tenha convicção de quem você é. Tenha certeza do que você foi chamado para fazer. E cumpra aquilo que você foi chamado para fazer. Seja ousado como Jesus foi ousado. Se você precisa fazer algo e você tem plena convicção disso, faça. Assim como Jesus foi ousado neste dia, porque ele leu essa mensagem e ele se assentou e tomou a posição que lhe era dada por direito. Eu também quero incentivá-lo a fazer da mesma forma. Louvor, se quiser subir. Amém? Essa é a palavra de Deus essa noite para nós. Tenha cuidado com quem você tenha se aconselhado. Não se baseie apenas em profetas e profecias. Você tem um espírito dentro de você que pode te guiar a toda a verdade. Um espírito que te traz testamento a todas as verdades. Um espírito que, se você está lendo algo errado, ele vai te pôr um bloqueio para você parar de ler. Mas se você está caminhando certo, você vai sentir um sinal livre. Nós precisamos nos mover dessa forma. Assim como Jesus não procurava profetas para se aconselhar, nós também precisamos ser assim.
Os profetas são bênçãos, não estou dizendo contra essa chamada ministerial, mas estou dizendo que a nossa vida não pode estar baseada nisso. Nós temos dentro de nós um Espírito que nos conduz a toda a verdade. Mas esse Espírito e essa verdade nos conduz a toda a verdade com um propósito, para que nós possamos correr a carreira que nos foi proposta, para que nós possamos realmente alcançar as pessoas e cumprir o nosso chamado. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra que tocou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós somos expostos à verdade, que nos firmam cada vez mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não iremos nos desviar e nós não iremos andar para a esquerda ou para a direita, mas nós iremos correr a carreira que nos foi proposta. Nós iremos cumprir integralmente os Teus planos e os Teus propósitos em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por corações realmente alinhados e conectados contigo. Pai, eu oro para cada vez mais essas impressões dentro deles sendo evidenciadas, que cada vez mais eles possam identificar a Tua voz, que cada vez mais eles possam estar ligados a Ti como Jesus estava ligado a Ti, como nós estamos ligados a Ti, que eles possam testemunhar e provar dessa mesma intimidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos meus irmãos, dizendo que eles vão cumprir integralmente o seu propósito, e eles não vão enterrar talentos, eles não vão largar as coisas pelo meio do caminho, mas eles vão saber o que eles precisam fazer, vão ser ousados no momento de ser ousados, mas eles vão ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra para cumprir e para alcançar pessoas, e eu sei que o Teu poder andará junto com eles, no qual o Senhor fará com que eles façam proezas no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um deles presente essa noite, essa palavra frutificando no interior deles. Nós declaramos cada vez mais essa palavra frutificando e crescendo e sendo, Senhor, realmente transformado, tudo aquilo que precisa ser transformado. Pai, todas as áreas da nossa vida que precisam ser iluminadas, nós declaramos luz chegando. Tudo aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, nós declaramos sendo ajustado. No nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Aleluia.